Agora, me conte, eu não sei se você lembra, antes de você conhecer a GNS Engenharia, você falou que só fazia serviço de certificação, né? Não sei se você já fazia, mas você sabia desse problema, né, da regulação rural, ou você ficou sabendo lá quando conheceu a GNSS Engenharia, que tinha que fazer diversos cadastros, que tinha que, para ter, tinha que ter a regulação completa, tinha que ter escritura, certificação, K, TR, CCIR. Você sabia disso? Sabia um pouco, né? Porque sempre há aqueles clientes que pedem um auxílio para ajudá-los no registro, né? Junto ao cartório, né? E hoje nós oferecemos também uma assessoria, Sim. né? Na época a gente fazia isso como um brinde, né? Era uma ajuda mesmo, né? Sem cobrar nada por isso. Então, aí a gente ficava sabendo, né, entrando aí nesse mérito, né, de saber a necessidade, né, toda essa documentação. Como é, mas muitos deles aí você não sabia executar na época, né? Você sabia ali, né? A Mas não gente não sabia sabia. executar, exatamente. Como é que você se sentia aí, sabendo que poderia, né, fazer algo? E como é que você se sentia em relação àquele produtor? A gente tinha vontade, mas não acreditava, né? Na verdade, a gente não acreditava que era capaz de resolver tudo isso. Então, vocês é que que abriu nossos olhos para isso, né? Porque a gente era capaz de resolver isso também. Né? Foi aí que a gente começou a buscar, né? Com vocês, por outros meios também, Essa nos capacidade. capacitando, né, para a gente resolver isso. E hoje, como é que você se sente conseguindo entregar uma regulação completa aí pro seu cliente proprietário de imóvel rural? Sinto muito bem, porque a gente é capaz, né, a gente se sente capaz e gratificado, né, de estar servindo, né, de uma maneira melhor, né, os nossos clientes. Legal. E principalmente você, né, que veio do meio rural, né? E você sabe o quanto é importante, né, para aquele proprietário de imóvel rural ter a área dele regular, pegar um crédito dele, ele que vive ali muitas vezes, né, daquele imóvel rural, né? Não sei se, eu acho que na sua região tem pequenas propriedades rurais, não é isso? A grande maioria são pequenos proprietários rurais. Agora, Sírio, eu estava revendo, lembrando do nosso bate-papo que a gente teve, e a gente pergunta sempre dessas dificuldades que você tem, né? E você na época falava que você tinha um pouco de dificuldade ali em oferecer é, aquela regulação completa para o cliente, né? De explicar para ele que era necessário, porque foi bem no início ali, né? E a gente ainda É, estava entendendo como funcionava, né? E e essa ainda é uma dificuldade de hoje? Como é que está em relação a isso? não, para nós é aquilo que vocês falaram muito no princípio, né? Que conteúdo, né? E então a gente foi adquirindo esse conteúdo. Hoje eu tenho mais facilidade para explicar, né, para o cliente, inclusive o pessoal do escritório da equipe aqui também já estou passando isso para eles também, né? Para elas, né? São as duas meninas que trabalham aqui. Porque a clientela está aumentando, então isso para mim somente eu manter esse contato com o cliente, né, não é capaz. Então elas também já mantêm um contato com o cliente e já estão também treinadas a passar, né,
a necessidade da regularização, né, para o cliente. Então, foi muito importante a gente buscar esse conhecimento, né, para ter conteúdo para dialogar, para explicar para os nossos clientes. Legal, Círio. Agora, olha só, eu queria saber um pouco aí dos seus resultados. Eu lembro que quando você começou, né, você, se eu não me engano, eu não sei se era uso capião que você estava fechando ou algo assim, né? Mas me conte aí como é que tá esses serviços aí de regularização completa, né? Como é que tá esse desenvolvimento aí no fechamento dessas propostas? Como eu disse, a gente inclui no pacote além, né, do georreferenciamento, né, a assessoria, né, esses cadastros. Agora, os cadastros, a gente achou a forma melhor de não incluí-los no valor da proposta. A gente Sim, oferece para fazer esses cadastros fora do valor. A gente fecha a proposta naquele valor com o georreferenciamento, assessoria, né? sim, E até porque eles, quando a gente faz o georreferenciamento, faz a planta para a retificação de área e perímetro, que o cartório, né, pede, sempre a gente tem que fazer. Então, aí depois a gente que vamos acertar esses cadastros, né, de acordo com o que foi registrado no cartório. Então, aí entendi. a gente oferece na proposta, mas não incluído no valor. Entendi. Então você divide em partes ali, né? Você vai precisar disso para dar entrada e logo depois aqui você vai precisar desses cadastros atualizados, né? Então assim que o cartório solicitar, a gente faz para você também. É exatamente assim. A gente já coloca ali na proposta, mas já fala com o cliente, ó, quando terminar lá no cartório, aí a gente vai ter que alinhar todas essas informações, esses dados nos seus cadastros. Aí a gente vai fazer para você. Aí a gente combina o valor depois. E quais as transformações aí que o Combural trouxe aí para sua vida? Transformação, eu posso dizer que esses próprios, né, resultados nós estamos se aproximando, né, como eu disse, para a gente estar podendo atender, né, o cliente dessa forma, um atendimento completo, né? Isso tudo são algumas das transformações que a gente tem. Você pode trazer aqui nos últimos meses aí, alguns valores de serviços fechados que você teve? E a gente gosta sempre de falar de valores, porque às vezes o pessoal acha, esse cara fala de 15 mil, mas às vezes a gente fecha em apenas um serviço, né? 15 mil, às vezes fecha em dois, às vezes fecha em três, e a gente sempre quer que vocês falem um pouco desses resultados, porque isso motiva outras pessoas também, né? Na verdade, o resultado financeiro é que motiva. Por isso que a gente fala um pouco de É, resultado financeiro, você vê a gente tocando nesse ponto constantemente. Por quê? Porque isso chama mais atenção, né, Círio? E a gente faz esse serviço que é muito importante para a área rural, de regularização de imóveis rurais. Mas o cara que está vendo aí que está perdido, muitas vezes que tá sem saber, ele quer, opa, isso aqui, será que eu consigo ganhar dinheiro com isso? Né? Então a gente sempre fala, toca nesse ponto, porque isso chama atenção, né? Fala um pouco aí, não sei se você tem aí na sua cabeça, do faturamento total que você teve aí, talvez dos últimos. para você, né, ter uma ideia, os outros que estão nos seguindo, os demais, né? A gente fecha o valor médio, né, nosso dos últimos valores em torno de R$ 4.500 de
como eu disse, incluindo uma proposta, incluindo georreferenciamento e assessoria, né? E então, de R$4.500, a gente tem aí uns 4 trabalhos por mês, né? Então, bruto é isso aí, fora, né, os outros serviços que a gente presta, às vezes, junto, pequenos, medição de lote, né? São trabalhos menores que a gente vai faturar e cobrar menos, mas que a gente, o nosso carro-chefe mesmo é o georreferenciamento, então a gente tem fechado aí uns 4 trabalhos por mês, mais ou menos nesse valor. Em média ali, 4 vezes 4 vai dar 16 mil, né? Às vezes pode ser um pouco menos em alguns meses, às vezes mais em alguns meses, né? Até E porque também a gente não recebe todo esse valor de uma vez. Nosso trabalho é 50% na entrada, o restante quando a gente dá entrada no cartório. Né? então, em alguns meses você consegue ali atingir a meta do faturamento de acima de R$15.000 por mês. Sim.